Agora está gravando. E aí eu fui estudar um pouquinho a banca para ver mais ou menos, né, como que a gente vai caminhar. E aí, primeira coisa que eu tenho para falar, que o Instituto Consuplan, tem gente que fala que ele não é diferente da Consuplan. Mas eu, Rúbia, eu considero diferente. Por que eu considero diferente? Porque a Consuplan, só esse nome Consuplan puro, é uma banca que faz concursos menores, está habituada a fazer concursos menores, com menos concorrência, né, e tudo mais. Quando a gente fala em Instituto Consuplan, a gente vê que existe um número maior de concursos grandes, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, que são concursos que têm uma concorrência assim, muito maior do que concurso público da área da educação de prefeituras, né? Então, o que a gente pode tirar disso? É que tanto Consuplan quanto o Instituto Consuplan pertence ao mesmo núcleo, né? E que, em alguns momentos, quem realiza o concurso é a Consuplan, em alguns momentos é o Instituto Consuplan, como se o Instituto prestasse serviço para a Consuplan. Mas isso, na prática, Rúbia, muda muita coisa? Não muda muita coisa. Né? O que, na realidade, dá maior diferença é o nível do concurso. Quanto mais concorrência existir, mais difícil vai ser a nossa prova. Né? Então, assim, São Fidélis não é uma prefeitura grande, se a gente comparar com Campos, se a gente se comparar com Rio das Ostras, né? Com outras prefeituras da região dos lagos. Só que São Fidélis vai ter uma concorrência grande. Né? A gente tem a previsão de que esse concurso público de São Fidélis agora seja assim, o que apresente maior concorrência para a gente em todos os concursos realizados até hoje, né? Pela Prefeitura de São Fidélis. E Miracema, eu não sei como que está o aspecto da concorrência em Miracema, mas eu acredito que também vai ter bastante candidato. E quando a gente for para Campos, a concorrência triplica, né? Porque aí vem até o povo da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense gosta de fazer concurso em Campos também. E aí eu vou falar um pouquinho da banca. O Instituto Consuplan, gente, quando a gente fala de lei, eles gostam da decoreba. Então, eles copiam tal qual está lá no artigo e joga na questão. E aí, o que vai fazer diferença? O que vai fazer diferença é a forma da gente analisar uma questão decoreba. A gente sempre vai ter que prestar atenção muito mais do que uma questão interpretativa. Por quê? Na decoreba, eles trocam, às vezes, uma palavra, tornando aquela questão errada. Então, assim, a gente sabe que quando uma banca é pautada em decoreba, a gente tem, né, na lei, como se pautar, eu prefiro, tá? Decorar é ruim, Rúbia. Mas eu prefiro do que uma questão interpretativa. Porque nas questões interpretativas de lei e de conhecimentos pedagógicos, é bem mais difícil para a gente saber o que a banca quer. Então, requer do candidato saber o entendimento da banca em relação a todos os conteúdos que ela vai cobrar. Né? Um outro ponto no Instituto Consuplan é o seguinte: eles gostam de questões grandes, questões longas. Então, eles colocam geralmente um texto e dentro daquele texto eles elaboram a questão. Então, é uma prova cansativa,
é uma prova cansativa. E isso requer do candidato ainda mais cuidado com a leitura da questão, com voltar na cabeça da questão, analisar o que a cabeça da questão quer que você responda, né? E aí, quanto mais bate o cansaço, pior é para a gente, porque aí quando a gente, né, vai chegando lá da metade para o final da prova, a gente já está esgotado. Então, a gente, às vezes, acaba deixando passar, né, alguma questão por desapercebido. Isso é uma situação que a gente tem que considerar na banca. A banca é uma banca que eu considero, tá, o nível da banca, um nível fácil, se a gente for comparar com outras bancas. Tem gente que, quando compara a Consuplan, o Instituto Consuplan, por exemplo, com a IBAN, acha a IBAN melhor. Mas as questões da IBAN são questões mais difíceis do que a Consuplan. Então, o Instituto Consuplan, eu considero que as questões, a maioria delas, tem um nível fácil a moderado. Tá? Raro a gente encontrar assim, questões que a gente fala assim, nossa, isso aqui era difícil, não deu para a gente achar resposta nessa questão. Então, no Instituto Consuplan é mais difícil disso acontecer. Uma outra característica da banca, eles gostam muito das questões extensas e eles colocam assim, analise as alternativas. Aí você vai ter que analisar todas as alternativas, colocar verdadeiro ou falso, e depois ir lá embaixo no final e marcar a alternativa de acordo com o que você fez em cima. Então, muitas vezes o candidato que não tem hábito de realizar prova de concurso, o que é que faz? Na hora, faz tudo bonitinho, marca o verdadeiro ou falso, analisa se está correto, se não está correto, mas quando chega na hora de marcar a alternativa, marca a alternativa errada. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Rúbia, considero que quando a questão vem pedindo para você analisar e marcar verdadeiro ou falso, ela é mais fácil de você encontrar a resposta. Por quê? Porque mesmo que tenha um conceito, alguma coisa dentro dela que a gente não domine, que a gente não saiba a resposta, a gente, através de ir eliminando algumas, a gente chega à resposta correta. Então, para aquele que não tem domínio do conteúdo total, fica mais fácil para ele, tá? Para ele identificar a resposta correta, que a gente vai por eliminação. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. A banca, ora coloca 4 alternativas, tá? Nas questões, ora coloca também 5. Então, nas provas do Instituto Consuplan, pode ser que venha só com 4 alternativas, A, B, C, D, ou que venha A, B, C, D e E. Pode aparecer assim também. Não sei se vocês deram uma olhadinha no edital de Miracema. Se vocês não deram, parem um pouquinho, dá uma olhadinha no edital de Miracema. É um edital denso. O Instituto Consuplan, ela não é aquela banca que vai direto ao ponto. Por exemplo, assim, Constituição Federal, eu quero isso. LDB, eu quero artigo 12, artigo 13, sei lá. Não, ela coloca assim, LDB e suas alterações. Só a Constituição Federal que ela colocou do capítulo 4. Por que o capítulo 4? Porque é o capítulo que trata da educação, que vai do artigo 205 ao 214. Então, ela não tem o que inventar na Constituição, certo?
mas o conteúdo vem assim, de maneira solta, você não sabe especificamente o que eles querem. Então, realizar questões para a gente é de suma importância, tá? Realizar as provas. O que eu fiz para hoje? Eu selecionei uma prova de 2023, uma prova de professor de Minas Gerais, e peguei as 10 questões e trouxe para a gente, tá? Para a gente ir analisando. Porque aí, o que vai acontecer? Nós vamos massificar as provas, o que eles gostam de cobrar. Porque os conteúdos que eles gostam de cobrar serão recorrentes em todas as provas que eles organizarem. E, graças a Deus, é uma banca que a gente tem acesso a muitas provas, né? Eu fui no PCI, concursos, se você colocar lá Instituto Consulplan, nossa, tem 15 páginas só de provas. Então, a gente tem acesso, isso facilita a nossa vida. Diferente da banca de Cardoso Moreira, porque a banca de Cardoso Moreira é um tal do Instituto Referência, que não tem referência na educação, entende? Quase não tem provas para a gente acessar. E as que tem não são da área da educação. Então, eu entendi assim que eles agora é que vão começar a realizar concursos da área da educação. E isso dificulta a nossa vida. Dificulta porque a gente não sabe qual é o perfil da banca. Realizar concurso, gente, nem sempre é a gente dominar o conteúdo, né? Ah, meu Deus, mas como assim? Às vezes a gente sabe o conteúdo, domina todo o conteúdo, mas a gente não domina a banca. A gente não conhece as especificidades da banca, a forma como a banca gosta de cobrar determinados conteúdos. Isso é de suma importância. Assim como também saber resolver as questões, saber ler, olhar para a questão e falar assim, bom, nessa questão eu preciso me atentar a isso, tá? Já falei da decoreba, da literalidade, né? Da cabeça das questões. E uma coisa, eles gostam muito que a gente encontre a exceção. Então, a maioria das questões deles, quando eles não colocam para marcar verdadeiro ou falso, eles gostam, boa noite, Lília, eles gostam que a gente encontre a exceção. Então, às vezes, eles colocam 3 alternativas corretas e pede que você encontre a única que está incorreta, ou seja, a exceção, e às vezes eles fazem o inverso, colocam 3 incorretas e pedem para você achar a exceção que é a única correta. Então, a gente tem que atentar a isso, marcar na cabeça da questão, incorreto, exceto, tá? Sempre prestar atenção nisso. Por que eles fazem isso? É uma coisa interessante, eu estava analisando. Porque o nosso cérebro, ele trabalha através de imagens, né? E o nosso cérebro, ele não está acostumado a encontrar resposta incorreta. O que é mais habitual aparecer? Para que a gente ache a resposta correta, né? Então, o nosso cérebro ele funciona por imagem, ele está acostumado a um padrão. Então, quando a banca foge do padrão na prova, o nosso cérebro ele tende a nos tombar, né? E por isso que às vezes a gente fala assim, poxa vida, eu sabia o que era, mas eu não prestei atenção que estava querendo a exceção, que estava querendo a resposta incorreta. Por isso, porque o nosso cérebro ele está acostumado com um padrão de questões.
né? Mas quando a gente resolve muitas questões da banca, a gente também vai acostumar o nosso cérebro a ter um outro padrão de questão, tá? Daí a importância de se resolver questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Eu acho que é isso mesmo, da literalidade. As questões, depois eu vou dar uma olhada nas questões de português, para estar passando algumas dicas para vocês. É uma banca muito gramatical, tá? Quem está estudando português, se atente para isso. É uma banca gramatical. Eu gosto. Quando você sabe gramática e cai gramática na prova, é muito bom, tá? Mas gosta de interpretação. A banca gosta, o português dela vem com bastante interpretação, tá certo? Então, quem está estudando português, preste atenção nisso. Mas depois eu vou dar uma olhada na parte de informática, em outros conteúdos, e vou fazer uns tópicozinhos, vou botar junto com esses que eu fiz agora da parte de legislação e conhecimentos pedagógicos, e vou colocar para vocês no grupo, tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês, eles não fazem diferença assim, legislação educacional, conhecimentos pedagógicos, eles não fazem essa diferença, tá? Eles trazem como conhecimento, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir de uma vez o documento aqui da nossa aula. Só vou responder uma aluna aqui. Eles colocam assim, ó, conhecimentos específicos, assim que eles colocam, tá? Vamos ver se eles vão trazer diferente para o concurso de São Fidélis. Dito isso, eu acho que tinha outra coisa que eu queria falar. Eu vou parar essa gravação, porque como eu expliquei a banca, eu vou deixar uma gravação separada, tá?